Olá, que bom ter você aqui novamente. Parabéns pela persistência, pela perseverança. Hoje é a aula A Luta contra a Velha Natureza. Estamos no módulo Caráter Cristão e hoje nós vamos estudar a luta contra a velha natureza. Eu tenho certeza que você também tem suas lutas, todos nós temos e viveremos essas lutas até Jesus voltar, ou como eu disse na aula passada, caso você seja promovido antes de Jesus voltar, aí essa luta vai cessar. Mas se não, continuaremos nessa luta. Eu quero caminhar com você aqui em Romanos, capítulo 12. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele traz uma exposição profunda e bem sistemática do Evangelho. E é interessante que ele inicia com um chamado à transformação e à renovação da mente. Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 e 2. Vamos lá então ler capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo começa assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós partimos aqui deste ponto. Existe uma velha natureza guerreando contra a minha nova natureza em Cristo Jesus e nós temos uma orientação clara, sistemática do que fazer para vencermos essa velha natureza. Você é salvo de graça, mas é moldado pelas escolhas diárias de mortificar o pecado. O caráter cristão, ele não se forma sem um confronto direto com a carne. O caráter cristão, ele é formado em um confronto com a nossa carne, com a nossa velha natureza. A velha natureza, ela não desaparece com a conversão. Ela perde o domínio, ela perde a autoridade, ela perde a influência total, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas a velha natureza continua ali, guerreando, militando contra o nosso espírito. Ainda assim, nós continuamos lutando contra desejos, contra pensamentos e atitudes que precisam ser vencidos, meus irmãos, diariamente. Todos nós passamos por isso. Eu, você, todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, passamos por essa luta. É uma guerra da carne contra o espírito. Gruden, ele afirma o seguinte, que a santificação, ela envolve um esforço humano contínuo em cooperação com o espírito. Não é possível eu ser transformado em meu caráter a partir de ferramentas meramente humanas. É uma obra que é operada pelo Espírito em conformidade, em unidade com as escolhas diárias que eu faço no meu dia a dia. O pecado, ele não nasce de um ataque externo, mas de um acordo silencioso firmado dentro do coração. Da mesma forma, o caráter de Cristo não é um acidente por acaso, mas é forjado nas escolhas secretas de quem decide obedecer, mesmo quando ninguém vê. Essa é a nossa situação. Nós temos todos os dias diante de nós escolhas a serem feitas. Eu escolho ceder às tentações, aos desejos, aos impulsos da minha carne, da velha natureza que me leva ao pecado, à corrupção, ou eu decido obedecer às Escrituras, obedecer à vontade de Deus, que porventura é boa, agradável e perfeita, e me conduz à vida eterna, me conduz à santificação. Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 14, algo muito interessante que eu tenho certeza que vai ser libertador para você hoje. Essa aula de hoje vai ser libertadora. Você vai entender o que acontece com a sua velha natureza e vai também saber como vencer, como sair desse loop
de práticas de pecado, como sair dessa prisão, dessas cadeias que sempre te prendem. Talvez você fique pensando que apenas uma oração resolve isso, mas você já recebeu tantas orações e você ainda tem áreas na sua vida que te trazem ainda uma prisão no pecado. Então essa aula de hoje vai te trazer libertação. A libertação, ela primeiro acontece na mente, no intelecto, no entendimento, e então ela transforma todo o meu ser. Vamos lá? Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 14 o seguinte, preste atenção. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vamos entender melhor o que Tiago quis trazer nessa referência de instrução. Nós temos aqui 4 etapas do ciclo do pecado. A primeira etapa é o desejo mau. É o desejo mau. Nós acabamos de ler aqui, olha. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Esse mau desejo que Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 14, diz respeito não simplesmente a você ser bom ou mal, diz respeito à nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa gera em nós maus desejos. Então aqui eu quero que você entenda, todos nós, vou repetir, todos nós temos um mau desejo, porque todos nós temos a velha natureza ainda aqui neste corpo mortal. Então todos nós, todo ser humano por natureza carrega desejos distorcidos desde o seu nascimento, por causa da queda de Adão e Eva. Então, estes desejos, por si só, ainda não configuram como pecado. E aqui eu quero alinhar a teologia a qual você foi fundamentado durante a sua vida. Talvez você vive em um sofrimento profundo, achando que os desejos que surgem na sua mente, no seu coração, por si só já te condenaram ao inferno. Não é assim que funciona. Todos nós somos oriundos da queda de Adão e Eva. Então nós carregamos os maus desejos por natureza. Ter maus desejos não te traz condenação. Nós vamos ver as próximas etapas do pecado, mas o mau desejo que vem na sua mente, que surge por si só, ainda não é o pecado. Você não consegue controlar os maus desejos que surgem, eles simplesmente surgem. Agora nós vamos para as próximas etapas. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E aqui nós temos o próximo versículo, a próxima parte do versículo, Tiago 1, versículo 14. Deixa eu acompanhar aqui com você para a gente ir caminhando em cada etapa. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este desejo arrastado e seduzido. Depois de haver, veja bem, depois de haver concebido esse desejo, dá à luz o pecado. Olha que interessante. Primeiro surge o mau desejo. Depois você dá à luz esse mau desejo. Esse dar à luz, ele traz aqui um entendimento de uma gestação. Preste atenção. O mau desejo vem, certo? Quando ele vem, você tem dois caminhos aqui. Corta, interrompe e eleva os seus pensamentos àquilo que é belo, que é puro, que é santo, que é agradável, que louva a Deus. Ou permite com que esse mau desejo continue sendo gerado dentro de você. A primeira etapa, que é o mau desejo, é apenas um pensamento, um sentimento, uma vontade que veio.
Essa segunda etapa é o desejo sendo concebido, no sentido de uma gestação. Ele entrou e permanece ali sendo gerado. É aqui que é um ponto principal que começa as nossas escolhas. Porque na etapa 1 você não escolhe, simplesmente vem, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nessa etapa 2 começa a nossa responsabilidade. Nessa etapa 2, o pecado, ele ainda não é externo, ele ainda não foi praticado da forma prática, ele está sendo gerado, eu estou considerando praticá-lo. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que neste momento o pecado já nasceu. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, para o decálogo, a gente percebe que não é mais somente eu pegar a mulher do próximo, que é pecado, mas agora simplesmente de eu desejar a mulher do próximo, eu já estou pecando. Na nova aliança com o Espírito Santo. Então, nessa segunda etapa, o desejo, ele foi concebido. O pecado, ele nasceu. Eu não interrompi, eu permiti ele continuar na minha mente e no meu coração. E aqui é um problema muito grande, por quê? Porque o nosso coração ele está sendo agora envolvido por este pecado. O pecado, ele agora nasceu. Ele nasceu dentro do nosso coração. Aqui ainda dá tempo de arrepender. Aqui ainda tem tempo de voltar atrás. Esse momento é um momento em que Jesus escreve lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, que eu acabei de falar. Qualquer um que olhar para a mulher e desejar já cometeu adultério no seu coração. Então, olha só, nessa segunda etapa, o desejo ele já foi concebido. O pecado, ele já ali, ele tomou uma forma dentro de mim. E aí, se eu não interromper aqui, não me arrepender diante do Senhor, não voltar atrás, refazer a rota, uma conversão, eu vou para a terceira etapa, que é o pecado consumado. O pecado consumado. Olha o que Tiago fala no versículo 15, parte B. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. O pecado nessa etapa, ele já se tornou uma prática. Veja, o pecado aqui não é somente um acidente, um acaso, algo que aconteceu. Ele já se tornou agora uma prática. Não se trata de uma queda momentânea, mas de um hábito que eu trouxe para a minha vida como algo que faz parte da minha rotina. E isso é muito sério, porque se nós não cortamos lá no início, a tentação que vem, se eu não corto a concepção e a continuidade dos pensamentos, dos desejos, eu posso cair aqui nesta etapa do pecado. O pecado, ele entra no meu coração, entra na minha mente. Eu decido se ele fica ou não pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que ele fica e eu passo a conversar com ele, eu permito que ele ganhe forma. E uma vez que ele ganhou forma, ele pode vir a ser consumado. E uma vez que ele vem a ser consumado, ele pode se tornar um hábito na minha vida. E é aqui que está o grande problema. Quando o pecado se torna um hábito na minha vida, um estilo de vida, eu estou alimentando este pecado conscientemente. Ele já não se trata mais de uma queda, de um acidente. Eu estou conscientemente, de forma voluntária, decidindo fazer com que este pecado permaneça na minha vida. E aqui eu entro num lugar onde a minha mente se torna reprovável, onde eu não estou mais conseguindo ter um arrependimento. Se você, meu irmão, sente o arrependimento quando você peca, glória a Deus por isso. Significa que você está sensível ao Espírito Santo. Tiago está escrevendo aqui essa carta, trazendo esse entendimento aos cristãos que já não se arrependem mais. Porque o pecado já cauterizou a mente, já endureceu o coração de um ponto, de um nível que já não há mais arrependimento.
Ou seja, o pecado se tornou parte de quem eu sou, parte da minha rotina, parte do meu dia a dia. Isso aqui é muito grave, porque esse pecado consumado, ele gera a morte. É justamente essa morte mesmo, essa morte no sentido de uma insensibilidade espiritual, de uma separação de Deus, de uma perdição eterna, se não haver uma conversão genuína. E nós precisamos cuidar. Paulo ele escreve aos Coríntios que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não ache que você é um super-homem, uma super-mulher, que nunca vai acontecer algo com você. Esteja atento e vigilante às pequenas evidências de que o pecado ele está entrando no seu coração. E nós vamos retomar aqui. Primeiro, vem a tentação por causa dos nossos maus desejos, que é o resultado da nossa queda, homem pecador. Você não tem controle sobre isso, vem. Mas a segunda etapa é decidir não permitir com que esses pensamentos e esses desejos maus permaneçam sendo concebidos, gerados, gestacionados dentro de você, para que não haja consumação do pecado e para que nós não sejamos levados à morte. Você conseguiu entender isso? Se você não entendeu, volte nessa aula, dá uma pausa e assista até você conseguir entender. A partir desse entendimento, toda a sua vida cristã, dessa nova vida, vai ser trilhada, essa jornada, para você ser livre dessa natureza pecaminosa, livre das amarras, das cadeias do pecado sobre você. Toda a nossa vida cristã, ela vai partindo deste entendimento, ok? Romanos capítulo 7, versículo 21, o próprio Paulo, ele escreve as lutas que ele passava. O apóstolo Paulo, você já viu aqui no panorama do Novo Testamento, a história de Paulo. Paulo foi um dos maiores apóstolos da história. E ele trouxe algo tão precioso que nos faz entender que até os maiores homens de Deus estão suscetíveis a serem tentados e a terem o seu caráter corrompido. Então, isso é para ser um bálsamo no seu coração, de entender que você é ser humano, eu sou ser humano, todos somos e estamos suscetíveis a isso. Vamos ler aqui o que Paulo diz da sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 25. Paulo ele reconhece a presença do pecado que é remanescente na carne dele, e mesmo desejando obedecer a Deus, ele entende que existe uma luta na carne dele contra o pecado. Romanos capítulo 7, versículos 21 a 25, está escrito assim, Paulo diz assim: assim eu descubro esta lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei que está na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, eu ainda sou escravo da lei do pecado. Então veja a aflição que é carregada nessa passagem. Paulo dizendo, olha, existem duas leis, a lei do Senhor e a lei da carne, a lei dos homens, a lei da velha natureza, tudo militando. E ele entra nesse conflito interior. Ele descreve o pecado como uma lei que tenta escravizar o homem mesmo após a conversão. E ele também traz entendimento de que a solução não está no próprio esforço, mas em Cristo Jesus, que nos liberta da escravidão do pecado. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos para você conseguir visualizar no seu dia a dia. Imagine um jovem que luta contra a pornografia. Ele bloqueia os sites, ele busca um discipulado, ele evita ficar sozinho, ele memoriza versículos, ele ora com frequência, faz jejum 24 horas por dia e ainda assim esse jovem, ele sente
sente tentações, ele sente os desejos, as vontades vindo na sua mente, como flechas. Ele sente no seu corpo. E esse jovem, ele entra em desespero porque ele não consegue lutar contra os pensamentos e os maus desejos. E aí esse jovem, ele consegue combater os maus desejos com as armas corretas. Durante toda a Bíblia, nós vemos várias armas corretas. Nós temos a oração, nós temos o jejum, mas uma das principais armas é nós trazermos a nossa mente cativa à verdade do Senhor. É nós encontrarmos prazer na lei do Senhor. E se está escrito que é possível encontrar prazer na lei do Senhor, eu preciso crer e acreditar nessa palavra. Que é possível eu encontrar prazer, eu encontrar satisfação, gozo na lei do Senhor, na palavra, na presença do Senhor. Então percebe, esse jovem ele está lutando contra uma situação, estão vindo pensamentos e desejos maus, mas ele se muniu de todas os guardrails, ou seja, todos os muros de proteção, ele se muniu disso. Ele tem um discipulado, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, como a Bíblia nos orienta. Ele também guarda a sua mente contra os pensamentos, não permite com que esses pensamentos sejam alimentados. Ele interrompe esses pensamentos. Ele tem ali um pastor, um líder, alguém que pode caminhar com ele. Então, essa é a nossa luta do pecado, é a luta nossa da velha natureza com a nova natureza. E você precisa entender isso, você não está isento, mas você tem a capacitação do Espírito Santo de Deus para te ajudar nessa trajetória. E o primeiro passo você está dando, que é ser liberto em sua mente com um ensino teológico correto dessa guerra a qual nós estamos submersos todos os dias das nossas vidas. Eu encontro você na próxima aula, se Deus quiser. Esteja com a sua Bíblia, com as suas anotações, para nós continuarmos aqui neste módulo Caráter Cristão.